Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Tassiana, eu sou psicóloga clínica e idealizadora do blog Além da Timidez. E essa semana eu estou comentando um pouco sobre o artigo que eu publiquei segunda-feira, né? Que fala sobre os componentes da ansiedade. Mais precisamente da ansiedade social, que é o assunto que a gente está tratando, né? O vídeo anterior eu falei sobre o componente fisiológico da ansiedade e hoje nós vamos falar sobre o componente cognitivo, que é a segunda parte que compõe a ansiedade, né? No caso da ansiedade social, o que é o componente cognitivo? É aquilo que passa pela nossa cabeça diante de uma situação que nos deixa ansiosos. No caso, contato com outras pessoas, uma avaliação, ser observado, né? Então, tudo aquilo que passa na minha cabeça no momento em que eu entro em contato com essa situação é aquilo que a gente chama de componente cognitivo. A gente pode ter pensamentos antes do ocorrido, durante o ocorrido ou mesmo depois do que aconteceu. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação. Você foi convidado para ir num happy hour depois do trabalho, né? Logo que você recebe o convite, ou seja, você ainda nem foi do happy hour, você já pode pensar assim: ai meu Deus, não sei se eu vou, tô achando que isso não vai dar certo, vou ficar muito sem graça, não vou saber o que falar. Esses são pensamentos que a gente está antecipando o que vai acontecer, né? É muito comum esse tipo de pensamento. A ansiedade, o que é? Quando a gente sente ansiedade, a gente tem pensamentos de que algo ruim irá acontecer sobre o futuro, né? O ansioso social, ele tem pensamentos de que algo ruim vai acontecer, principalmente com relação ao desempenho dele e ao que as pessoas vão achar dele, né? Então, eu começo a pensar, ai meu Deus, eu acho que esse negócio não vai dar certo, de happy hour, eu não vou saber o que falar, vai me dar um branco, eu vou ficar sem graça, acho melhor não ir. Então, esses seriam os pensamentos antes do evento acontecer. Vamos supor que você consiga vencer todo esse medo, essa ansiedade e resolve ir, né, no happy hour. Quando você chega lá, vamos supor que você chega e as pessoas já estão lá. Então, você chega e já te dá aquela ansiedade. Aí você pensa, nossa, tá todo mundo me olhando. Será que eu tô com a roupa adequada? Eu devia ter trocado de roupa antes de vir? Ou então você pensa, o que eu falo agora? Eu puxo assunto de trabalho, eu não sei o que eu converso. Então, esses tipos de pensamento também vão gerar uma sucessão de reações fisiológicas, que é aquilo que a gente falou, e também vai afetar o nosso comportamento, que é o assunto do próximo vídeo, né? Vamos supor que você conseguiu ficar ali um pouco, logo arrumou uma desculpa e foi embora para casa. Quando você chega em casa, ou às vezes até no caminho de volta para casa, você pode ter outros pensamentos depois do ocorrido. Pensamentos relacionados a tudo que deu certo ou errado, ao quanto você fracassou ou não. Normalmente, quem sofre com ansiedade social, tem um transtorno, tem pensamentos bem negativos. Então, normalmente a pessoa, como se ela tivesse um foco mais só no que deu errado, né? Então, é comum ter pensamentos do tipo, nossa, devia ter feito aquilo, devia ter falado daquela forma, todo mundo deve ter me achado um bobo, eu não deveria ter ido, para que eu fui, nunca mais vou querer sair de casa, acho melhor inventar desculpa quando eu receber esse tipo de convite, né? Então, é muito comum quem sofre com ansiedade social ficar remoendo, né? Às vezes a pessoa passa dias revivendo aquele evento, então passa dias lembrando como que foi no happy hour, a hora que chegou, o que cada um falou, a pessoa fica ali repassando aquele momento na cabeça e tendo pensamentos ruins em relação a isso, né? Então, o componente cognitivo, gente, ele tem um peso muito grande quando a gente fala de sofrimento com ansiedade social, né? Na verdade, esse componente é um componente que a gente tem que atacar bastante no processo terapêutico. A gente precisa desenvolver nos pacientes, né, essa capacidade de reduzir um pouco esses pensamentos negativos,
Por quê? Quando a gente sofre de ansiedade social, normalmente a gente tem um pouco de dificuldade de analisar a situação de forma objetiva, de forma realista, vamos dizer assim. Então, no processo de terapia, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante. É a questão de trabalhar esses pensamentos, verificar se eles são 100% verdade mesmo, se eu estou fazendo uma previsão que tem grande chance de acontecer, ou se é muito mais coisa do meu medo, né? E aí, quando a gente tem muito medo de alguma situação, a chance de realmente dar errado é muito grande, né? Então, o componente cognitivo é muito importante que vocês comecem a perceber, né? Que tipo de pensamento eu tenho quando eu estou diante de outras pessoas? Que tipo de pensamento negativo eu tenho? Porque a maioria deles são negativos, né? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não sei o que dizer, eles vão me achar ruim, vão me achar bobo, vão me achar esquisito, né? Então, é muito importante, é o primeiro passo, é tomar consciência desses pensamentos, desse componente cognitivo da ansiedade. Tá ok? Bom, amanhã então eu vou falar um pouco do último componente da ansiedade, que é o componente comportamental. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar alguma sugestão, podem ficar à vontade e até amanhã.